acústica. A acústica ela é um ramo da física associado ao estudo do som e dos fenômenos a ele relacionados. Ou seja, a acústica ela vai estudar o som e o seu comportamento. Então, tudo que estiver relacionado ao som vai ser estudado aí pela acústica, tá? E o que seria som, professora? Som ele é um fenômeno ondulatório que a gente estudou lá no comecinho da aula. E esse fenômeno ondulatório ele é causado pelos mais diversos objetos. E ele vai se propagar em diversos estados físicos. Ou seja, ele pode se propagar no estado líquido, no gasoso ou no sólido. E eles estão na frequência de 20 Hz ou 20.000 Hz. Essa frequência aí é a frequência que nós, seres humanos, que nós conseguimos compreender, tá? Que nós conseguimos ouvir. Sobre a frequência do som, a frequência ela pode ser classificada em dois tipos, em infrassons e ultrassom. Infrassom são aqueles sons com frequência abaixo de 20 Hz. E ultrassom são aqueles com a frequência acima de 20 kHz, acima de 20.000 Hz, tá? E o som, como eu falei para vocês, que é perceptível ao ser humano, são aqueles sons que estão entre 20 Hz e 20.000 Hz. E quando não for classificado nessa classificaçãozinha de Hz, ele é denominado infrassom quando for menor que 20 Hz e ultrassom quando a frequência for acima de 20.000 Hz, tá? Quando tem um casinho aqui, significa que é 20.000. E, como eu falei para vocês, os infrassons, como por exemplo, são aqueles sons emitidos por insetos, por exemplo. E os sons que nós chamamos de som auditivos, que estão entre essa frequência de 20 Hz e 20.000 Hz, são aqueles sons musicais, por exemplo, que são os sons que são perceptíveis ao ser humano. E os ultrassons são aquelas frequências, aqueles sons que são emitidos, por exemplo, pelo morcego, que ele emite um som para saber se tem algum objeto. Como ele não enxerga, então ele voa e ele se locomove sem bater nas coisas através dos sons que ele gera. Então, esse som, quando ele bate em alguma coisa, ele retorna para o morcego avisando que tem algum empecilho no caminho dele. Esse tipo de som é chamado de ultrassons. Por quê? Porque ele passa aí de 20.000 Hz. A velocidade do som, a velocidade de propagação das ondas sonoras é independente da fonte sonora. Então, a propagação dessa onda, ela não vai depender da fonte que está gerando aí esse som. Ela depende apenas da natureza do meio material. Então, a velocidade dessa propagação, ela vai depender do material da natureza que está aí gerando aí essa fonte sonora, tá? A velocidade do som no ar, ela é estabelecida com o valor de 343 metros por segundo. Como o som se propaga de uma molécula para outra, então, quanto maior a sua densidade, a maior a densidade do material em que o som se propaga, maior vai ser a sua velocidade nesse meio, visto que as moléculas estão mais próximas entre si, facilitando a propagação dessa perturbação. Então, quanto maior a densidade do material que está gerando aí esse som, maior vai ser a velocidade desse som, tá? Então, quanto menor a densidade, como por exemplo, uma densidade no gasoso, menor vai ser aí a sua velocidade. Como por exemplo, aqui eu coloquei uma tabela, no ar, a velocidade de propagação do som, ela é estabelecida de 330 metros por segundo. É a partir de 0 graus Celsius, tá? Então, no ar, com 0 graus Celsius, ela atinge aí 330 metros por segundo, a velocidade do som. Porém, quanto maior também for aí o seu grau Celsius, se ela for aumentando, vai aumentando também a velocidade desse som. Por quê? Porque com o aumento
da temperatura, vai aumentando também a densidade. Então, quando aumenta a temperatura, por exemplo, se o ar estivesse a 25 graus Celsius, a velocidade ela atingiria 340 metros por segundo. Outro exemplo, a água. A água quando propaga, o som quando propaga nesse meio aí, ele chega a uma velocidade de 1498. E assim por diante. Por exemplo, se o vidro está propagando o som, ele vai ser numa velocidade de 4.540. Então, quanto maior a sua densidade, alterando aí a sua composição, a sua natureza do objeto, vai alterar aí a velocidade. Então, quanto mais denso, maior vai ser a velocidade. Como, por exemplo, a velocidade aí no ferro, desses exemplos que eu coloquei, ele é o que é mais denso, ele vai atingir a velocidade de 5.200 metros por segundo, tá? E agora nós vamos falar sobre os fenômenos sonoros. Os fenômenos sonoros, eles vão ser classificados em altura do som, ou seja, a qualidade que permite diferenciar o som agudo do som grave. É essa característica, esse fenômeno que diferencia o som agudo, que é um som na alta frequência, do som grave, que é aquele som na mais baixa frequência. O exemplo, a observação aqui do exemplo 1, que seria o som apenas na frequência da fonte da emissora, ou seja, uma baixa frequência, ela atinge essa variação e ela vai formando essa frequência de onda. Já quando a onda, por exemplo, notas musicais, que elas possuem alturas sonoras diferentes, ou seja, mais alta, a frequência mais alta, ela atinge essa variação de frequência. Como vocês podem ver, aumenta a quantidade de ondas, ou seja, aumenta também a sua quantidade de frequência, porque o som é agudo, o som é mais alto. Então, os fenômenos sonoros são classificados entre esses dois tipos. E também é classificado pelo timbre do som. O que seria o timbre? O timbre está relacionado à forma da onda emitida pelo instrumento. Então, a qualidade que permite diferenciar duas ondas sonoras da mesma altura e mesma intensidade são os timbres do som, ou seja, a identidade de cada som. Ou seja, como diferenciar um som de um saxofone ou então diferenciar do som de outro instrumento de sopro. Então, o que diferencia um som de um instrumento para outro é o timbre do som, ou seja, o timbre do som vai ser a identidade de cada som. Por exemplo, uma flauta, ela emite esse timbre. Já o xilofone, ele emite esse outro timbre de som. Então, é isso que quando nós escutamos, nós conseguimos diferenciar um som de outro. E por fim, dos fenômenos sonoros, nós vamos ter a intensidade do som. Então, o som ele pode ser classificado como forte ou som fraco, tá? O som com um volume maior vai ser considerado um som forte. Com um volume menor, ele vai ser considerado um som fraco. Por exemplo, aqui no gráfico que eu coloquei para vocês, quando o som é forte, ele atinge uma variação mais alta na sua onda. Então, ele vai atingir um vale e uma crista bem mais alto. Quando o som é fraco, ele fica aí com amplitude bem próxima aí da amplitude e seu vale e sua crista ela não tem uma variação tão grande. E para concluir, vamos falar sobre os fenômenos sonoros. Os fenômenos sonoros eles são classificados em eco, reflexão, reverberação, refração, difração, ressonância e interferência. O eco ele é aquele fenômeno que ocorre quando a onda sonora ela se propaga em um meio elástico, em um meio, e ele encontra um obstáculo. E esse obstáculo ele reflete o som e muda a sua direção de volta. Esse som ele fica levemente deformado. Então, por exemplo, é o som que eu dei como exemplo para vocês que o morcego faz. Ele emite uma onda sonora e essa onda ela bate aí, detecta, encontra um obstáculo e ele reflete de volta para o morcego, avisando que tem um obstáculo logo à frente. Esse som também ocorre do eco quando a gente, por exemplo, fala ou grita em um local que está aí, por exemplo, uma caverna, e o som ele volta em direção. Depois que a gente fala, esse som volta.
Esse é o fenômeno que nós chamamos de eco. A reflexão é um som que acontece quando as ondas sonoras que emitimos encontram um obstáculo que impede que continue o seu caminho. A reverberação ela ocorre quando o som ele persiste após a fonte sonora ter parado de emitir. Então, é um som que, por exemplo, acontece aí em alguns instrumentos musicais, como, por exemplo, a guitarra ou o violão. Então, quando para de ser emitido, o som ainda continua a se propagar. A refração, ela é um som que sofre uma refração, quando ela muda a direção da propagação. Ou seja, quando ela sofre muda a direção dele quando ela parte de um meio material para o outro. Então, esse fenômeno ele acontece quando a onda sonora ela muda a sua velocidade de acordo com a mudança do meio de propagação. Esse fenômeno nós chamamos de refração. A difração acontece quando o som contorna os obstáculos que encontram. A ressonância ela acontece quando a frequência da vibração de um objeto for igual à frequência própria de outro que esteja próximo. Esse fenômeno nós chamamos de ressonância. E por fim, a interferência, que ela é a sobreposição de várias ondas, que a mistura dessa sobreposição de várias ondas forma uma onda resultante.